Por que será que a gente esquece das coisas? É muito comum isso acontecer. Imagina você fazendo sua compra para sua loja, para sua floricultura, e você não fez a lista. Ou fez a lista e na hora que você estava indo, você pensou, nossa, eu não posso esquecer de comprar os cartõezinhos. Mas você não tem uma caneta ali, não tem nada. Não, mas isso eu não vou esquecer, eu lembro disso. Você faz a tua compra, chega na sua loja, esqueci de comprar os cartões. Por que que isso acontece? Gente, é lógico que existem vários fatores, tá? Imagine que a nossa mente, o nosso cérebro é como se fosse um computador, e coisa que você não precisa lembrar, você vai esquecendo, né? Porque senão fica lotado de coisas. É natural você esquecer algumas coisinhas, tá? Mas quando a gente não quer esquecer as coisas, eu não posso esquecer isso. Por que que isso acontece? Como que isso acontece? Claro que pode estar relacionado a vários fatores, pode ser problemas patológicos, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser qualquer coisa que você tenha, uma falta de sono. O sono, quando você dorme, ele é como se fizesse uma limpeza nesse computador e ele vai tirar algumas coisas e deixar a parte da memória mais limpa. Olha, os neurologistas, os psiquiatras que me perdoem. Isso é uma coisa bem básica, falando numa linguagem bem simplificada, bem simplista, para a gente poder entender bem, tá? São outras maneiras que acontecem isso, mas vamos lá. Eu não quero entrar no âmbito neurológico, psiquiátrico, quero falar do dia a dia mesmo, do porquê que acontece. Bom, na verdade, a gente chama de falha de memória, né? Falta de atenção. Então, por exemplo, quem já não procurou uma carteira e foi achar dentro da geladeira ou dentro de um armário de cozinha ou em qualquer outro lugar? Por que que a gente faz isso? A nossa memória, as nossas lembranças, elas estão relacionadas com as nossas emoções. Vou dar um exemplo. O meu pai, já falecido há mais de 20 anos, eu tinha uma foto dele aqui em casa e eu sempre punha uma flor do lado. Quando eu tinha floricultura, eu sempre trazia uma florzinha e deixava do lado desse porta-retrato dele. E uma vez a minha irmã perguntou, por que que você deixa uma flor ali? Eu falei, porque o papai gostava de flores. O papai nunca gostou de flor. Ele gostava de planta. Só que na minha memória, eu me lembro pequena, sentada no quintal lá no fundo da casa dos meus pais, e ele me ensinando a replantar orquídea. Então, a orquídea era dendróbio. A orquídea, dendróbio não, era uma outra orquídea. Eu não me lembro o nome da orquídea. Eu sei que era da família da orquídea. Mas a gente acaba lembrando o que nos causa uma emoção, seja ruim ou seja boa, tá? No dia a dia, a chave, a carteira, um documento não vai trazer uma memória. Mas por que que a gente esquece? Sabe aquela coisa, ai, será que eu fechei o gás? Será que eu fechei a janela? Quando a gente faz determinadas coisas, a gente faz no automático. Se eu perguntar para você, tá, quando você vai dirigir, você sentou no carro, qual a primeira coisa que você faz? Você vai ter que parar para pensar, porque tá muito no automático. Você senta, você primeiro põe o cinto, você primeiro ajeita o espelho, você ajeita o banco, você vira, enfim, né, a chave. A gente tá tão no automático que a gente não para pensar nisso. No nosso dia a dia, na cozinha, você tá fazendo alguma comida, você tira a panela, você desliga, você fecha o gás, tudo muito no automático. Gente, já me aconteceu, o meu fogão ainda é aquele com tampa de vidro, de eu fechar o fogão com a boca
do fogo ligado, tá? Cheguei a queimar uma parte ali. Tava distraída? Com certeza. Então, o que que são estas distrações? Você está trabalhando na sua loja, você sabe o que você está fazendo, como você vai fazer o buquê, e você está ali montando, aí você entrega, na hora que o entregador sai, você fala, nossa, será que eu coloquei a etiqueta? Porque acaba indo no automático. Quando a gente está no automático, como está a nossa cabeça? A gente não está concentrado naquilo que nós estamos falando. Nós não estamos prestando atenção no que estamos falando. Eu fiz um exercício, comecei a fazer um exercício, gente, isso de 10 anos atrás, tá? Estou abrindo a minha porta. Eu ia mentalmente pensando nisso. Estou saindo de casa, estou descendo as escadas. Por quê? Vamos imaginar agora, cheguei na floricultura, estou montando o buquê, estou fechando o buquê, estou colocando a etiqueta no buquê. No começo era uma coisa chata, mas eu me forçava a fazer isso para ficar no presente. Quando você está na depressão, normalmente você está muito ligado às coisas do passado. Quando você está na ansiedade, você está muito ligado às coisas do futuro. Então, a depressão é muito culpa, é muito eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo, eu não. A ansiedade é muito no será. Estou generalizando, tá? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então é muita coisa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo amanhã. E a gente sai do nosso prumo do agora. O presente é estar presente, né? O agora, o hoje. Imagina eu gravando um vídeo, pensando no próximo vídeo que eu tenho que gravar. Faço algumas anotações, mas eu sei o que eu tenho que falar, porque eu me concentro, eu me foco no que eu estou fazendo aqui e agora. Esse exercício que eu fui fazendo, claro, eu não era louca também de fazer toda hora, todo dia, mas sempre que eu lembrava, em casa principalmente, eu falava em voz alta, porque se eu falasse na rua, o povo ia me achar louca, né? Já sou meio maluquinha, mas enfim. Então, quando eu estava em casa, estou indo tomar banho, estou abrindo a torneira do chuveiro, estou molhando a minha mão, e eu sentia, eu fiz outro vídeo, eu acho que eu tenho nesse canal, não lembro se eu postei ou não, falando sobre isso. Pegar o sabonete, sentir a textura do sabonete, parece uma coisa boba, uma coisinha besta, mas é isso que faz a gente estar presente. Eu tive um episódio há pouco tempo que morreu o marido de uma amiga, e ela me disse no sábado pela manhã, e eu estava com a cabeça preocupada com ela, né? Infelizmente ele já tinha ido, não tinha mais o que fazer, mas eu estava preocupada com ela. Passei o dia, no final da tarde eu quis ir na casa dela depois do velório. Desci, eu estava na minha casa, eu desci, falei com o zelador e fui para a casa dela. No outro dia eu perguntei para o zelador, eu te falei que o fulano morreu? Falou, falou ontem. Eu tive como se fosse um apagão. Por quê? Porque eu não estava aqui, eu não estava concentrada no que eu estava fazendo. A minha cabeça estava nela, no estado emocional dela. Então eu estava aqui querendo estar lá, e a gente tem esses apagões. Em algumas situações isso é sério, tá? Principalmente para a loja, para as entregas, para o que tem que fazer. Fui na loja de uma amiga, o marido dela atendendo, faz um buquê de astromélia mista, não sei o quê. Ele fechou a porta, ela olhou para mim, ela falou, é misto ou é de uma cor só? Na mesma hora. Porque a gente estava num papo tão gostoso, num outro assunto, que ela escutou, mas ela não ouviu. Ela não prestou atenção no que tinha que ser feito. No nosso dia a dia, eu sei que isso é difícil, que não é
fácil a gente ficar concentrada, como eu falei, né? Estou fazendo isso. Mas um pouco disso, hoje eu não faço mais, tá? Hoje eu converso comigo e me dou bronca. Lena, presta atenção, você desligou o gás? Desliguei, então tá. Então eu procuro trabalhar essa minha concentração no agora. Existem pessoas que têm deficiência de algumas vitaminas que também ajudam na memória, mas tudo aquilo que vem de dentro para fora é mais fácil da gente trabalhar, é mais fácil da gente produzir, da gente melhorar a nossa vida, o nosso estado emocional, tudo tem que vir sempre de dentro para fora. Então, essas faltas de atenção tem sim como você melhorar, tem como você trabalhar e poder se concentrar para ter um dia, né, aquele dia que correu pianinho, como se diz, não todo atrapalhado. Uma das outras formas é fazer uma lista do que você vai fazer amanhã. Eu faço normalmente à noite. O que eu tenho para fazer amanhã? Eu tenho que ir no advogado, eu tenho que ir no banco, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que trocar a areia do gato. Eu ponho tudo no papel, tudo, tudo. Eu vou dormir, aquilo já saiu da minha cabeça, porque eu escrevi, né? Esse movimento de você, quando você faz um movimento, você acaba tirando também da sua cabeça, ok? Então fica aí essa minha dica do porquê que a gente tem essas falhas. Faz esses exercícios, presta atenção, você vai ver que vai melhorar bastante. Fica ligado no canal que vem outras dicas. Até lá, pessoal!